Olá pessoal, muito bom dia. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Hoje é domingo, né? Dia 25 de julho de 2021. Hoje é o dia que nós falamos sobre mediunidade, certo? Mediunidade e médiuns, é importante. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, é um dia que nós dedicamos a esse estudo, onde todos nós, sem exceção, estamos aprendendo alguma coisa, né? Mediante tudo aquilo que nós já vivenciamos, né? Todos vocês aí que nos acompanham, né? Sabem que, diante, né, das próprias afirmações do Cristo, as lições de Kardec, né? Moisés falava sobre isso. E sobre essa comunicação entre os homens e os espíritos, que sempre foi tratado como um tabu, né? Um tabu. Tabu por quê, né? Se algo tão bom, né? Por quê? O ser humano, nós seres humanos, nós vivemos experiências e mais experiências aqui na Terra. Certo? Tem muita gente, né, que prefere não falar, por exemplo, sobre reencarnação, por causa das religiões. As religiões, né? O espiritismo, né? As religiões lá do Oriente ainda falam, né, sobre a reencarnação, né? Mas essas religiões mais comuns, principalmente aqui no Ocidente, não tocam no assunto, não querem tocar no assunto, negam o assunto. Isso é muito claro. Por quê? Por causa do medo que essas pessoas têm, que esses líderes religiosos têm, em que haja uma debandada, né, dos seus fiéis em busca de maior clareza, né? E quem conhece melhor isso, no caso, são aqueles que estudam há mais tempo, né? Já diz o ditado, né? Quem faz há mais tempo faz melhor. Então, quem estuda o fenômeno reencarnação, quem estuda o fenômeno espiritual, manifestação espiritual, comunicação com os espíritos há mais tempo, claro que sabe mais. Certo? É apenas por interesses puramente humanos que essas religiões preferem não falar disso. Alguns, né, posso até afirmar, né, interesses econômicos, medo, né, de afirmar isso, que a reencarnação existe, que a comunicação espiritual existe. Eles falam, né, de uma forma assim bem velada, muitas dessas religiões preferem falar, que é manifestação do Espírito Santo. Ué, tudo bem. Para nós aqui tudo bem, né? Eu sou espiritualista, eu não me importo com o rótulo, né, com que queiram colocar a respeito dessas manifestações. O que a gente tem que entender e explicar bem que, para que isso aconteça, né, para que as comunicações sejam boas, a antena receptora aqui na Terra, que nós chamamos de médiuns, né, gente? Bom dia, gente. Domingão gostoso, né? Essa antena, ela tem que ter um padrão ético, moral, tem que ter caráter, não pode ter caráter duvidoso, não pode ter um padrão moral duvidoso, não. A pessoa tem que ter simplicidade, humildade e ser correta. Não estou falando aqui em condições sociais de quem quer que seja. A pessoa pode ser rica materialmente e ter todos esses atributos. Como ela pode ser pobre materialmente e não ter nenhum desses atributos ligados à humildade, caráter e honestidade. Isso é totalmente inerente, né? Isso não tem nada a ver em relação ao padrão social que cada um vive. É um erro falar ou pensar que as pessoas que tenham dinheiro, que tenham posses, tenham bens materiais, não sejam pessoas de caráter honestas, não sejam pessoas boas. Não tem nada a ver. As pessoas constroem as suas vidas pelas suas qualidades, pelo seu esforço, por sua capacidade intelectual. Certo? Tem gente que vê um problema e tem gente que vê oportunidade. Quem vê problema não cresce, quem vê oportunidade se desenvolve. Vai de cada um. É a lei do maior esforço, a lei das obras,
como afirma o Cristo no seu Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada, onde Jesus diz que ele volta para dar a cada um de acordo com as suas obras. Então, se nós não tivermos obras, se a gente falar, então quando Jesus chegar, quando Jesus voltar, muita gente não acredita, né, que ele volta. Mas isso, não vou discutir isso, o pessoal acreditar ou não acreditar. Eu acredito, então por isso eu tenho que ter obras, eu tenho que ter alguma coisa. E que são essas obras? Eu vou construir casas, eu vou construir prédios, eu vou construir pontes. Não. A construção do qual Jesus fala é íntima, né? É aquilo que eu sou, que eu aprendi, o que eu faço. É aquilo que eu realizo no meu trabalho, aquilo que eu sou na minha família, aquilo que eu sou com seus amigos, é aquilo principalmente que eu sou em relação ao que eu trabalho. Eu demonstro a minha convicção espiritual nas minhas realizações, ou seja, nas minhas obras. Você pode trabalhar no que for. Você pode trabalhar num banco, numa farmácia, num hospital, numa funerária, num boteco, num supermercado, num escritório. Você pode ser autônomo, você pode ser o que for. É o seu caráter, é a sua idoneidade, é o seu exemplo. É isso que formatam as obras de cada um. Então, veja só, essas antenas, eu chamo assim essas antenas, esses aparelhos, como muitos espíritas, espiritistas falam, os aparelhos, ou os médiuns, ou sensitivos, ou paranormais, como alguns assim os chamam, né? Na verdade, são pessoas que se conectam, né? Entram em comunhão e diálogo com esses espíritos, e esses espíritos com eles, porque existe alguma afinidade. Afinidade, o que é afinidade? Afinidade, veja só, é o termo assim que a gente usa para poder identificar pessoas semelhantes. Sabe aquela, como a gente diz, né? Semelhante atrai semelhante. Uma pessoa de bem, ela não consegue ficar bem com uma pessoa do mal. Uma pessoa do mal não vai conseguir ficar bem, entendeu? Se ele é mau. Então eles vão se associando, né? Não se criam essas associações familiares. São pessoas do bem ou são pessoas que estão reconhecendo as suas falhas e ali se ajustando, se ajudando, tá bom? Então, para falar sobre mediunidade, falar sobre médiuns e comunicação dos espíritos, tem lá as lições trazidas por Allan Kardec, certo? O livro dos médiuns, certo? Como também tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que também foi um trabalho feito pelo senhor Allan Kardec, através dos médiuns que estavam ali com ele. O próprio Kardec também teve as suas experiências com mediunidade, né? Mas ele nunca se destacou, nunca quis se destacar por isso. Ele sempre falou que quem falava com ele era um espírito chamado o Espírito da Verdade. Certo? Está lá escrito, o Espírito da Verdade. Mediante, veja só, todas as informações, perguntas e respostas. Perguntas e respostas. O senhor Allan Kardec e todos os seus amigos, seus trabalhadores, tiveram o trabalho de... Ele teve o trabalho de anotar as perguntas e anotar a resposta dos espíritos. Para todas as questões que estão ali, tanto no livro dos médiuns quanto no livro dos espíritos, estão ali questões, né, que foram esclarecidas pelo Espírito da Verdade, ou por outros espíritos que se manifestavam. Dentre eles eu posso citar São Luís, né, denominado, né, aquele que foi São Luís, reconhecido aqui por nós pelos seus feitos, ok? E outros espíritos também, muitos deles, que foram trazendo as informações para a gente sobre todas as nossas dúvidas. E com isso nós fomos tendo alguma resposta plausível, né? Nada de fantasia. Um dos grandes problemas, às vezes, dentro de muitas casas espirituais ou até mesmo das igrejas, é que a falta do conhecimento técnico do fenômeno. Viu, gente? Bom dia a todos, viu? Ó, gratidão a todos pelas vibrações, pela ajuda.
viu? A gente sempre pede a vocês que ajudem a casa, né? A gente está sempre colocando aí o número do Pix, porque nossa casa vive de doações. Então é o jeito que a gente tem de fazer o trabalho acontecer, de nós falarmos com você, né? Tudo isso gera um custo, né? Então, todas as pessoas que se tornaram membros, se tornaram apoiadores, as pessoas que fazem as doações através do Pix, vocês não têm ideia de como vocês estão ajudando com que a gente permaneça de portas abertas. De vez em quando, eu vou falar uma coisa para você, eu dou uma sumida aqui, né, das lives. Gente, eu estou correndo atrás para resolver essas questões ligadas à casa. Então, às vezes, tem que viajar, tem que ir de uma cidade para outra, tem que falar com pessoas pessoalmente, em função, né, das necessidades que a nossa casa tem, do que precisa fazer para poder se manter. Essa casa precisa se manter. Precisa manter de portas abertas, precisa manter o canal aberto. Então quem faz isso são vocês através da boa vontade. Se puder ajudar, se não puder ajudar, mande boa vibração, gente. É o mesmo para a gente, tem a mesma importância, o mesmo valor e o mesmo respeito, e o mesmo retorno, tá? Tá bom? Só para vocês saberem. Mas hoje, gente, olha, hoje o assunto é mediunidade, certo? Então, mediunidade é um processo de comunicação entre os homens e os espíritos, certo? Por isso que eu falo para vocês, sempre oriento a vocês e quero lembrar, porque sempre tem muita gente nova nas lives, para que não deixe as pessoas influenciarem vocês na questão de entidade. O espírito, quando ele vai se manifestar, ele se apresenta ao médium, viu? Cabe ao médium também ter conhecimento para ele não ser enganado também por espíritos zombeteiros, certo? Não pode vir um espírito aí falar com você e falar assim, olha, eu sou Jesus, eu sou Maria Santíssima, eu sou São Pedro, eu sou São João, eu sou São isso, sou aquilo. Então você só fique esperto quanto a isso. Jesus diz, conheça a verdade, que a verdade te liberta da sua ignorância. Então você tem que procurar conhecimento de todas as coisas que fazem parte do seu dia a dia, que fazem parte, né, do trabalho e até mesmo da consciência espiritual que você tenha. Então saber nunca é demais. Então a gente está sempre indicando os livros aí, ó, todos esses livros que nós estamos mostrando aí para vocês, né? Fizemos inclusive sorteio, né, ontem, né, desses livros todos aí. Continuo indicando esses livros também, indico também as obras de Ramatiz também, para vocês lerem, principalmente A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, como indico os nossos livros, né? Hora Sublime, Os Luzes Divinas, o livro dos ciganos, né? Caminhando com os Ciganos, as Cartas de Bezerra de Menezes, tá certo? São ótimos livros que eu indico a vocês. Então, pessoal, a gente tem que... Moisés, se eu não me engano, falava que tinha que botar o espírito à prova. Toma cuidado para você não ser enganado. Tem muita gente que está trabalhando, fazendo coisas aí, entendeu? Depois atribui os problemas aos espíritos. Eu conheço médiuns, gente, não tenho conhecimento assim pessoal, mas eu sei de médiuns, por exemplo, que usa da mediunidade para suas satisfações sexuais. Olha só de novo sexo. Está lá no livro de Ranieri, Sexo Além da Morte, que o dragão saberia como derrubar os cristãos, que é através do sexo. Então o que acontece é isso. Eu conheço médiuns conhecidos que falaram, uma entidade aqui se manifestou, que ela falou que para poder ajudar, tinha que satisfazer o desejo sexual, coisa e tal, não sei o quê, para ativar o Kundalini e não sei o quê. Gente, cai fora disso, tá? Médiuns, se esse espírito está pedindo isso para você, abra o teu olho. Boa coisa ele não é. Ele pode ser inteligente. Como todo estelionatário é inteligente. Como toda pessoa que engana os outros, como todos esses hackers, por exemplo, que invadem, né, as contas dos outros, invadem esses sites seguros que tem pelo mundo, entendeu?
são pessoas extremamente inteligentes, mas não são pessoas boas. Se é bom, não vai infringir as leis, nem dos homens, nem de Deus. Então, veja só. O fato é, são espíritos bons? Não. São espíritos inteligentes? São. Cabe a nós o quê? Saber diferenciar uma coisa da outra. Cabe a gente diferenciar isso. É isso que você tem que saber. E você só vai saber disso se você pelo menos pegar essas obras e começar a estudar. Não adianta, gente. Toda pessoa que tem pressa para começar a trabalhar só faz coisas erradas. Nenhum bom profissional na Terra começa a trabalhar sem eles se preparar antes. Você vê que tem gente, eu conheço muita gente que se lasca todo aí estudando. Tem gente que se formou na faculdade, né? Mas foi fazer N cursos de aprimoramento diante do segmento profissional que ele queria seguir. Por que em questões de mediunidade o médium acha que ele não precisa estudar, que apenas o espírito precisa saber? Ele pode ser uma besta quadrada, ele pode ser uma pessoa tapada, e ele vai continuar tapado porque ele vai se agarrar a essa desculpa do que ele não precisa estudar, porque é o espírito que precisa saber. Eu digo o seguinte, por experiência própria. O Dr. Adolfo Schultz me passou um caminhão de coisas para eu estudar. O Ramírez, então, pega no meu pé direto. Ele falou assim, não complique sua próxima encarnação, você está tendo um tempo, estuda. E eu vou estudar. Chico Xavier passou por isso. O Emmanuel falou para ele, vai estudar, Chico, tem que estudar. Depois que Emmanuel se manifestou ali, se apresentou ao Chico Xavier foi estudar, estudou bastante. Tanto que o primeiro livro dele, né, Parnaso, né, da Além Túmulo, né, o primeiro livro psicografado, colocou muitas obras ali de pessoas que até então eram conhecidas no campo aqui do Brasil, né, da educação, da política, filosofia, religiosa e tal. Todo mundo fala, mas ele escreveu isso aí porque ele estudou os livros deles. Ele leu Augusto dos Anjos, ele leu lá, Cruz e Souza, ele leu os livros deles. É isso que o incrédulo pensa. É isso aquele que não estuda pensa, porque quem estuda sabe que o espírito ele mantém, né, como lá na própria do Humberto de Campos, ele não muda a sua característica, ele muda a sua cara. Sua característica não. Seu jeito de pensar ele vai melhorando, mas dá para se pegar uma linha de raciocínio daquilo que o espírito diz. Por exemplo, quando o nosso irmão Agostinho vem falar aqui, quando ele se manifesta, dá para saber. Por quê? Pelo jeito dele ser. Quando o Dr. Adolfo Schultz chega, dá para saber, pelo jeito que ele chega. Quando o Bezerra de Menezes vem e dá a mensagem, dá para identificar. Quando Dom Carlos Ramírez vem, e assim todos eles. O grande problema é que tem muito médium por aí que até hoje não sabe direito quem que é o espírito. Apenas você tem que tomar cuidado com os pseudônimos que existem por aí. Certo? Que existem por aí. Será que, por exemplo, só existe um tranca-ruas? Será que todos eles chamam tranca-ruas? Será que só existe um Tupinambá? O que é Tupinambá? Tupinambá é um clã indígena, né? É uma aldeia, né? Os Tupinambás, os Tabajaras, né? Quem que é você? O Tabajara, mas qual deles? Todos os índios chamam Tabajaras? Todos os índios chamam Flecha Dourada? Todos os índios chamam... Tem nome e sobrenome. Por exemplo, Touro Sentado, né? Urso em Pé, aquele xamã, Urso em Pé, tem lá os nomes deles. Agora, aqui no Brasil, fala, quem que é você? Eu sou o Tupã. Quem são os Tupãs? Eu sou o Xingu. É um índio que pertenceu, ou que fez parte lá daquela aldeia, né? Onde tinha lá os Xingus, que é uma aldeia de índios, de colônias indígenas diferenciadas. Então você precisa saber identificar isso, viu? Né? Tem muita gente que fala, quem que você recebe? É o Tupinambá.
Qual o nome do índio? Tupinambá. Qual o nome do índio? Tupinambá. Tá certo? Muitas das entidades que se manifestam são... Puxa vida, e agora, hein? Manifestações psíquicas, acontece isso. Manifestações psíquicas, por exemplo, em que as pessoas, né, atribuem o nome das entidades a nomes em que elas leram em livros. Viu? Por exemplo, existe só um Pai Joaquim de Angola, Pai João de Aruanda. Existe só um? É só uma entidade? Ela que se manifesta em todas essas casas espirituais que existem por aí, como o Dr. Fritz. O Dr. Fritz, então, é febre, certo? Só que Fritz, na Alemanha, é um nome comum. Como é o seu nome? José Fritz. Como é o seu nome? Paulo Fritz. E o seu nome? Antônio Fritz. Edmundo Fritz. Será que é o Adolf Fritz? Aquele Adolf Fritz? E muitos, se você for procurar hoje no histórico alemão, quantos Adolf Fritz existem? Todos eles são a mesma personalidade? Não. Mas são espíritos bons que vêm se manifestar. O problema é só que o espírito ele não está muito preocupado assim, principalmente se o médium, se ele é um bom médium, é disciplinado, está conseguindo fazer direito as coisas, o espírito, de todo jeito, ele vai fazer com que o médium saiba quem ele é. Certo? Por exemplo, o Dr. Adolf Fritz, ele tinha afinidade com Zé Rigó. Tinha afinidade com Zé Rigó. Eles foram amicíssimos, né? São amicíssimos, aliás. Foram não, são amicíssimos no mundo espiritual. Por exemplo, o Chico Xavier e o Dr. Bezerra de Menezes. São amicíssimos. Espíritos amicíssimos. Trabalham dentro da mesma linha de raciocínio. Vieram, né, ex-capelinos. Vieram de capela, né? Contado ali a história até pelo Geraldino, né? A história ali de Bezerra de Menezes e Chico Xavier. O porquê que eles vieram de capela para cá. E por que desenvolveram esse trabalho também. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pré-julgamento das pessoas que sairão daqui do planeta Terra e irão lá para Nibiru desenvolver uma missão, viu? Por isso que quando você começa a meter o pau nos outros, você, sem saber quem são essas pessoas, você pode estar cometendo um delito espiritual gravíssimo, tá? Que os espíritos se convertem como quem? Bezerra, Chico e outros, né? Que estão por aí, estão por aqui, desenvolvendo um trabalho. São pessoas capacitadas, inteligentes, que estão fazendo a parte deles. Eles reconheceram as falhas. Agora, quem mete muito pau nos outros, quem está sempre descendo a lenha, principalmente descendo a lenha a quem está se destacando, você pode estar causando um problema sério para vocês. Toma cuidado. Quem avisa, amigo é. Lembra que, tempo atrás, né, o Ramires chegou para mim, via tanto ataque que estava acontecendo aqui, né? E acontece outras pessoas ligadas aqui ao nosso país, né? Ramires falou assim, né? O povo, né, não sabe reconhecer, né, os seus benfeitores. Não sabem. É triste isso, né? É triste. Triste, triste de marré, marré, marré. Então veja só. Tem muita gente que aqui é maluca, né? É inteligente. Usou mal a inteligência. Usou muito mal. Vocês podem aí, ó. Você pode ver que tem muita gente que faz só um monte de coisa errada. Mente, iludem. São carismáticos? São carismáticos. Estão usando tudo errado. Mas você pode encontrar com eles depois em outro planeta e eles, né, sabe que negócio? Caiu a ficha. Viram a caca que fizeram, né?
começam a ser um Chico Xavier lá em Nibiru. Começa a ser um Bezerra de Menezes lá em Nibiru. Enquanto você que fica metendo pau nos outros, né? Podendo evitar tudo isso, inclusive de ir para Nibiru. Inclusive evitar de ir para lá. Mesmo que você tenha cometido erros, se a sua conversão ao bem, ao caráter, ao bom caráter, à honestidade, você reconhece os erros, começa a agir corretamente, tudo aquilo que você fez de errado, você repara, você estará provocando um grande bem a você mesmo, sabia? Esse é o papel do Cristo, é buscar as ovelhas perdidas. E o conhecimento espiritual, eu estou aqui um negócio aqui para ler para vocês, já é a segunda semana, está aqui, ó. Eu não consigo ler, porque os espíritos vêm passar essas orientações diante das necessidades em que as pessoas estão tendo, por causa desses erros, essas bobagens todas de gente que está se passando por vidente, clarividente, por médiums, por sacerdotes, essas loucuras que estão aí envolvendo a sociedade. Principalmente no que diz respeito a sexo e dinheiro. Fama, sexo e dinheiro. Olha só quantas pessoas aparentemente boas, que têm sensibilidade, mas que estão sendo enganados. Por isso que muita gente, né, sabe aquele negócio? O ignorante, ele coloca todos no mesmo nível. Ninguém presta. O ignorante faz isso, não é? O ignorante nivela todos pelo seu grau de conhecimento. O ignorante faz isso. Mas o sábio, ele sabe separar uma coisa da outra. Olha, isso aqui é um jumento, isso aqui é uma mula, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um cavalo de raça. Olha a comparação, né? Um burro, um jumento, um asno, certo? Um jegue, são diferentes. Certo? Uma mula, certo? E um cavalo. E quando você entra no ramo, então, de cavalo, um é mais lindo que o outro. Não que os outros não sejam, estou falando só para separar, não estou falando que os outros também não são seres que têm a sua vida, a sua utilidade, são seres que estão em evolução também. Não, estou falando das diferenças. O ignorante é tudo cavalo. É um cavalo pequeno, um cavalo mais orelhudo, um cavalo isso, mas é tudo cavalo. Não, não é não. Assim como tem gente que fala que todo médium é igual. Não é não. Não é não. Você está fazendo, faz comparações erradas. Por quê? Ignorância. O que é ignorância? Ignorante não é um ser que a gente não deve se sentir ofendido. O ignorante é aquele que não sabe do assunto em que ele está se intrometendo. Por isso que eu fico aqui na minha, ó. Eu fico bem quietinho na minha, desenvolvendo o trabalho pelo que eu sei. Eu não vou ficar discutindo, como já fui convidado às vezes, a participar desses debates em que chamam pessoas de várias religiões, e não é um debate, é um confronto. Então, só o que vai trazer de utilidade daquilo? Nada. Porque a grande maioria fica discutindo o sexo dos anjos, não ensina nada que presta às pessoas. Então aqui, nesse canal, eu prefiro falar para vocês abertamente sobre mediunidade, dentro dos parâmetros éticos e morais que a gente deve ter. Então, quando a gente está falando para você lá que a gente deve colocar o espírito à prova, que o espírito pode chegar para você e falar: quem é você? E vai fazer: eu sou Bezerra de Menezes. É mesmo? O que você sabe de Bezerra de Menezes? Por exemplo, quando nós falamos para vocês sobre o nosso curso de mediunidade, você vai saber um pouco quem é o Dr. Adolfo, quem é Dom Carlos Ramírez, quem são as entidades. Você precisa saber. Você acha que o Chico Xavier, ele foi lá entregar a vida dele ao Emmanuel sem saber quem era Emmanuel? Gente, naquele livro, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, ali Emmanuel descreve o que? A vida dele. O que ele viveu, o que ele passou. Você acha então que tem muita coisa que ele mesmo não sentou do lado do Chico Xavier e começaram a conversar sobre aquilo que eles viveram lá há 2000 anos? Ô, gente. Ou vocês acham que a afinidade médio-espírito é assim? O espírito está passando ali na rua, tempo Maria Santíssima. Vou entregar meu currículo aqui.
Vou ver se eu consigo trabalhar aqui. Ah, tem médium aí? Tem. Tem um monte de gente sentada ali que eles são médiums, estão esperando ali os guias chegarem. É mesmo? Eu posso me apresentar? Tem gente que realmente acha que mediunidade é isso. Mediunidade e médiums, essa afinidade entre ambos, médium e espírito, já remontam séculos e séculos. Séculos e séculos. Ambos vão evoluindo. Você acha que Emmanuel não aprendeu muito de 2000 anos para cá? Aprendeu. Melhorou? Melhorou. Chico Xavier, ele falou que ele está aqui na Terra há 7.000 anos. Você acha que nesses 7.000 anos que ele veio para cá, quanto que ele não progrediu? Então, gente, médium, se você tem preguiça de estudar, você pode estar sendo enganado aí há 20 anos, 30 anos. Sabe, tem espírito que gosta de fazer teatro. Ah, deixa eu ir lá agora fazer teatro, que eu adoro teatro. Vai lá representar alguma coisa para aquele ser. Lá ele não estuda mesmo, e aquilo, o espírito vai usando ali, sabe, até a boa vontade do médium, que às vezes, ou do candidato a médium, que acha que esteja fazendo alguma coisa de bom, de útil. E quando às vezes o médium ele chega lá no mundo espiritual, sabe, aí ele dá com os burros na água. Tanto que a gente recomenda ler o Hospital dos Médiuns, né? Já leu? Já leu o Hospital dos Médiuns? Vai ler. Vai ler. Vai ler. Ou você acha mesmo que médium é esse ser que vai desencarnar e vai ficar lá do ladinho de Jesus, do ladinho de Bezerra de Menezes, do Chico Xavier? Mas nada, a maioria vai lá para o hospital. A maioria vai se tratar lá. A maioria, salvo aqueles, esses simples, humildes, esses que se dedicam a uma causa que vai ajudar seu semelhante, ajudar a vida aqui no planeta. Independente da casa espiritual que ele esteja ali. Então, o que você puder fazer para ajudar quem precisa, você faça. Normalmente, quem não precisa ou quem não quer fazer nada, às vezes se torna até uma pessoa maledicente, fofoqueira, linguaruda. Viu, gente? Jesus disse, ó, eu vim para os doentes e não para os sãos. Isso é muito profundo, gente. Cada vez que eu vou aprendendo isso, eu fico com vergonha de mim mesmo, diante de tantas bobagens que a gente ainda se deixa influenciar. Sabe? Muito ruim, né? Sabe? Quando às vezes a gente tem alguma diferença com alguma pessoa. Jesus não ensinou isso. Jesus falou assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nesse caminho da mediunidade, dentro das casas espirituais, e eu incluo a nossa casa aqui, esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, parece que ainda está anos-luz de ser vivido por nós. É muito triste. A falta desse amor dentro das casas espirituais, onde estão os seres humanos que foram acolhidos pelos espíritos, sabe para quê? Para serem ajudados. Viu, gente? Por isso, dentro das casas espirituais, só tem gente facinho, né? Educadinho, né? Parece que toda vez que está dentro da casa espiritual, vem com a ferradura nova e cheio de razão, né? Coice para cá, coice para lá, porrada para tudo quanto é lado. Eu procuro me corrigir a cada dia. Eu procuro dar tantas oportunidades quanto for necessário para ajudar alguém. Até o ponto em que esse alguém começa a prejudicar todo um trabalho. Por isso que eu digo para as pessoas, eu digo para os meus amigos, que nunca desista
da sua missão, do seu trabalho espiritual, por causa desse ou daquela pessoa. Tem um ditado que diz, né, que quem entra numa casa espiritual pelos espíritos não sai. Não sai. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês também ficarem quietos diante dos maus tratos que vocês recebem, aí vocês se tornam coniventes e omissos diante daquilo que vocês sabem. Tá? Seja a pessoa quem for, seja um palestrante, seja dirigente, seja médium, seja um colaborador da casa, educação e respeito cabe em todo lugar. Lembre-se disso. Tá bem? E mais uma vez eu não consegui continuar a leitura, gente. Médiuns e translações e suspensões. Não consegui terminar, mas é necessário que esse assunto seja debatido novamente. Tá bem? Estamos agora adentrando a semana de trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. É uma semana em que as trevas tentam pegar a gente e a casa de todos os meios e modos. É quando chegam, gente, problema a dar com pau. E gente sabe querer perturbar, a gente querer fazer mal. Como faziam nos tempos de Jesus, né? A humanidade evoluiu. Aqueles que evoluíram, gente, estão no mundo espiritual evoluindo. Os que não evoluíram continuam reencarnando para ver se conseguem evoluir. Dentre eles nós. Estamos aqui querendo evoluir. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Então peço, mais uma vez, humildemente, que orem por nós. No próximo final de semana, atendimento lá na Colônia Esperança, né? Dia 31, o Dr. Bezerra atende lá. E no dia 1º de agosto, excepcionalmente, atendimento com os protetores espirituais. Vocês são nossos convidados para ir lá na Colônia Esperança, tá? Se você puder levar, por exemplo, né, 1 quilo de alimento não perecível, leve. Se você puder trazer aqui, né, para o Templo Maria Santíssima também, né, 1 quilo de alimento também não perecível, você vai juntar para montar mais e mais cestas básicas, tá? Qualquer coisa que você puder trazer para colocar dentro de uma cesta, tipo aquilo que você acha essencial para sua casa. Arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, farinha, sabe? Tudo que possa ajudar alguém a se alimentar. Tá bom? É isso. Nessas lives, gente, olha, a gente... Peço perdão a vocês aí que ficam perguntando, né, um monte de coisa sobre saúde, sobre problemas de família, né? Desencarnes, né, que acontecem. Nós amanhã, né, na segunda-feira, nós estaremos aí falando sobre isso. Mas hoje eu tenho que falar um dia sobre mediunidade. Então, se você frequenta uma casa espiritual, se você tem esses dons, se você tem essa sensibilidade, não dá bobeira. Não dá bobeira, tá? Não dá bobeira. E se acaso, né, algum médium, algum dirigente, qualquer pessoa dentro de uma casa espiritual vir com um papo furado de que você tem que ficar nu, você tem que ter relações sexuais, que isso vai acionar o Kundalini, não sei o quê, manda, sabe, empilhar coquinho na descida. Viu? Manda ele sentar no formigueiro, tá? Manda ele ficar sentado no formigueiro para ativar o Kundalini dele, que ele está precisando. Que essa gente sem vergonha, mau caráter, que usa da boa fé dos outros para poder enganá-los e se aproveitar das pessoas. Não deixe isso acontecer não, tá? Não deixe. Vamos ajudar essas pessoas a não errarem, viu? Ajude as pessoas que estão errando a não errar mais. São as suas obras. São as obras que você tem que ter na sua alma para você apresentar quando você voltar ao mundo espiritual.
Você vai ter o que apresentar. Então, não vamos deixar os pecadores continuarem pecando, não. Tá? Mas não vamos sair metendo pau em ninguém, não, gente. Não faz isso, não. Não faz isso. Não faz isso. Tá bem? Fiquem todos na paz de Deus. Que vocês possam ter um bom almoço, tá? Que o almoço esteja muito gostoso, muito saboroso. Tá bom? Em família. Aproveita o friozinho aí, ó. Toma uma taça de vinho que é bom, esquenta. Vinho bom, tá? Mas não se embriague. Mas se você for dirigir, você não beba. Se você for guiar teu carro, não beba. Deixa outra pessoa dirigir. Tá bom? Fiquem todos na paz de Deus e até amanhã. Um bom domingo a todos.